Ouvindo tentações sobre as regiões, sobretudo a Europa e a Ásia, passaram a sofrer a partir do ano de 1938. Estes antecedentes conduziram os primeiros conflitos em terreno europeu a partir de 1939 e em outra região do mundo a partir de 1941. A formação da aliança entre as chamadas potências do eixo ou eixo romano, Berlim-Tóquio, foi uma aliança entre os três principais países que expressavam o totalitarismo nacionalista, com pretensões expansionistas. Nessa época, Alemanha, Itália e Japão, a aliança formou-se por um pacto contra a União Soviética em 1936, assinado inicialmente por Japão e Alemanha e depois pela Itália. Este pacto ficou conhecido como Pacto Antikomintern. Seu objetivo era traçar zonas de influência político-militar entre as duas principais saídas estratégicas da União Soviética, a fronteira com a Europa Ocidental e a região da Mãe da Júlia, que era disputada pela União Soviética. Japão, neste momento, no ano de 1936, foi deflagrada a Guerra Civil Espanhola, em que a Alemanha nazista precisou auxílio às forças de Francisco Franco a bombardear as cidades de Guernica, fato que demonstrou ao mundo o poder de fogo da Alemanha de Hitler. No ano de 1938, houve a anexão da Áustria pela Alemanha sob a justificativa pan-germanita na formação do Grande Império Germânico. Além da Áustria, a Alemanha anexou também a Tchecoslováquia, que no passado fizera parte do antigo Império Alemão e continha um grande contingente do povo germânico. Este fato gerou uma tensão na região, já que a Áustria não tinha mais autonomia e o governo tcheca recusar-se a perder a sua atenção gerada pelo expansionista monazista, exigiu os países democráticos ocidentais que compunham a Liga das Nações uma postura apaziguadora. As tentativas de contornar essa situação veio com as propostas da Conferência de Berlim, na qual foi assinado um acordo que delimitava as regiões indexadas pela Alemanha e exigia que os países consultassem a Liga das Nações antes de suas ofensivas. No ano seguinte, 1939, a Alemanha continuou com o seu projeto de expansão e se preparava muito para o conflito direto com os países como França e Inglaterra. Dois fatos foram emblemáticos. Nazistas passaram a impressionar a Polônia, a construir uma estrada e uma ferrovia, o corredor polonês, para permitir o acesso da Alemanha aos territórios da Prússia Oriental e dos mares do norte da Europa. Além disso, a Alemanha quebrou a cor do firmamento em Munique, invadindo e anexando a Tchecoslováquia. Ao mesmo tempo, em 1939, a Alemanha e a União Soviética formaram um acordo chamado Pacto Germânico-Soviético e consiste em um acordo de que não agressão entre os dois países. Se no futuro a Alemanha viesse travar uma guerra contra a França e a Inglaterra, a Alemanha, ainda em 1939, inseriu suas divisões sobre a colônia e, através da tática Blitz e WAG, ou Guerra Relâmpago, aniquilou com rapidez a resiliência polonesa. O próximo passo dos nazistas foi ocupar o território francês, gravando a situação que já desenhava desde 1936, e assim começou a Segunda Grande Guerra, que se estendeu até 1945.
A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Este conflito foi travado entre aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, e entre outros, e eixo, Itália, Alemanha, Japão e etc. E teve como consequências a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. Teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito se deu-se com a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e do lançamento das bombas atômicas. Este cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos de Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, 1919-1933, foi o exponencial muito por conta de Adolf Hitler. Está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e teve como causa direta o expansionismo germânico naquele período. Além disso, a derrota na Primeira Guerra tomou-se fonte de humilhação e causou uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Os nazistas, por fim, assumiram poder na Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão, desestruturando desde a Primeira Guerra, uma vez que as forças militares alemãs foram fortes o bastante. De 1939 a 1940, houve um período de pouca ação conhecida como a Guerra de Mentira. A partir de 1940, os alemães iniciaram suas ofensivas pela Europa e conquistaram Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia, Grécia, entre outros. As grandes conquistas alemãs deixaram o alto comando nazista entusiasmado com a capacidade de guerra do país. Este avanço só foi possível por uma causa da Blitzkrieg, uma tática inovadora para a época e que coordenava ataques múltiplos de diversas forças do exército alemão. Movido pelo sucesso, Adolf Hitler ordenou a realização de um ataque contra a União Soviética. Estes acontecimentos mudou o destino da Segunda Guerra Mundial. Invasão da União Soviética. Com a Operação Barbarossa, mais de 3 milhões de soldados alemães invadiram o território soviético. A Operação Barbarossa foi iniciada pelos alemães em 22 de junho de 1941 e mobilizou mais de 3 milhões de soldados, além de militares de aviões, tanques, peças de artilharia. O ataque iniciou baseado na tática da Blitzkrieg e possibilitou rápidos avanços para os alemães. Derrota do Japão. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba da história contra o alvo, a cidade de Hiroshima. A derrota do Japão aconteceu oficialmente em setembro de 1945. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí, e a supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco. Em junho de 1942, o poderoso japonês foi severamente prejudicado. Neste mês, aconteceu a Batalha Midway, importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 porta-aviões da Marinha Japonesa. Depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar o seu poder na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco, aqueles acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território. Os japoneses sofreram em inúmeras batalhas, como a
Guadalcanal, nas Filipinas, em Okinawa, e entre outros. Em 1945, os norte-americanos fizeram bombardeios maciços sobre as principais cidades japonesas. Os últimos passos deles era invadir a ilha principal do Japão, mas para evitar isso, eles precisaram de uso de uma arma cruel. Derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético. Após Stalingrado, o maior destaque nesse sentido é Kursk, batalha fundamental para os alemães, que determinou a derrota deles porque foram obrigados a recuar ao fim das reforçarem suas linhas na Itália. Os alemães tinham sido expulsos do norte da África e com isso a Itália passou a ser invadida pelo sul. Eles perderam o controle sobre a Itália reconquistada pelos aliados. O líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. Do leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. O dia D, realizado em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. Em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio e em maio de 1945 a Alemanha rendeu-se. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês da Narvik. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica, e uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumo à França e conseguiram dominá-la. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe. A Força Aérea Alemã, embora tivesse o menor número, a RAF conseguiu neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursos em solo alemão. Esta foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Em meio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram ocupados por tropas do eixo. Segunda fase da Segunda Guerra Mundial. Equilíbrio das forças. Esta etapa se iniciou em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e terminou em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 1941, foram contidos pelo Exército Vermelho. Com o começo da batalha no Pacífico, o momento que a Alemanha na União Soviética perde. O cenário da Segunda Guerra Mundial começou a mudar ao final de 1942,
quando os aliados passaram a ter êxito contra o ataque do eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm eixo na Libéria e na Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Slícia e invadem a Itália em 1943. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Mussolini é destruído pelo rei Vítor Emanuele III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Salo. O estado é reconhecido somente pelos países do eixo. O cerco à Itália se concretiza com a queda da Itália, em paralelo, em 1944. Os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bélgica e a Eslováquia. Em 6 de junho daquele ano ocorreu o dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha e a derrota o terceiro Richard. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no final de 1944 conquistam as ilhas Marshall, Carolina, Marianas e Filipinas. A Birmania é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de captura, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, os Estados Unidos jogou uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fez a mesmo em Nagasaki. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945. Ponto fim ao conflito do Pacífico. Desfecho da Segunda Guerra Mundial. O conflito envolveu todos os continentes do planeta e custou milhares de vidas. De um lado, havia os grupos dos aliados dos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra. Do outro estavam as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, encabeçadas pelo ditador nazista Adolf Hitler. Além dos horrores de uma guerra que não poupou os civis de nenhuma das partes, a guerra foi marcada pelo assassinato em massa de judeus pelos nazistas e outras brutalidades questionadas até hoje. No primeiro momento, a Alemanha não parecia ter adversários à altura de seu poder bélico, utilizando uma grande força aérea, a Luftwaffe, empregando a estatísticas de ataques surpresas, Blitzkrieg, guerra relâmpago em poucos meses. As tropas alemãs conquistaram diversos países do continente: Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Não demorou muito para que, em 1940, os alemães invadissem a França. Com mais de 1 milhão de soldados, em junho de 1941, Hitler deu início à
invasão da União Soviética em setembro, os alemães estavam às portas de Moscou, capital do país, diante da catástrofe iminente. O líder soviético Joseph Stalin, que poucos meses antes de mandar executar os melhores generais do Exército Vermelho, acusado por ligações com dissidentes do regime, mobilizou a população contra os invasores. Em pouco tempo, milhares de civis passaram a lutar ao lado das tropas regulares. Outro forte adversário dos nazistas foi o clima hostil soviético. Com a chegada do inverno, das tropas do eixo tiveram de enfrentar temperaturas de até 21 graus negativos, para as quais não estavam preparados. Golpeados pelo frio e pela resistência, e o povo soviético, os alemães começaram a recrutar de Moscou. Em dezembro de 1941, essa derrota foi um sinal de que eles não eram imbatíveis. Até dezembro de 1941, tanto os Estados Unidos quanto o Japão permaneceram à margem do conflito. Contudo, o então presidente norte-americano Franklin Roosevelt não correspondia à sua simpatia em relação aos aliados, países que lutavam contra o nazifascismo. Já o governo japonês, após a ocupação da França pelos nazistas em 1940, recebera de Hitler a Indochina, colônia francesa do Extremo Oriente, temendo o expansionismo japonês, que opõe riscos à segurança de sua costa oeste. O governo norte-americano impôs sanções comerciais do Japão, exigiu que as tropas japonesas caíssem da China, invadindo em 1937. Em resposta, no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses fecharam o fulminante ataque aéreo contra Pearl Harbor, base militar norte-americana no Pacífico. O governo de Roosevelt declarou então guerra ao Japão e aos outros países do eixo. Em abril de 1945, Berlim caiu em mão soviética. Hitler, sua mulher e vários generais nazistas se suicidaram diante da bancarrota alemã. Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas no dia 28 de abril foi preso e fuzilado por combatentes da resiliência italiana. E em 7 de maio de 1945, o alto comando alemão rendeu-se condicionalmente aos aliados. Contudo, a rendição dos alemães não significou o fim do conflito da frente do Pacífico norte-americano-japonês. Ainda continuava lutando. Em dezembro de 1941, ataque, em maio de 1942, o Japão havia conquistado sucessivamente as Filipinas, Singapura, Hong Kong e as Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia e outras regiões. No entanto, a frota japonesa foi derrotada pela esquadra norte-americana da Batalha de Midway. A partir de então, as forças estadunidenses passaram a ofensiva na Guerra do Pacífico. Para selar a sua vitória, no dia 6 e 8 de agosto de 1945, aviões norte-americanos lançaram sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki a maior e mais letal arma até então desenvolvida, a bomba atômica. As duas explosões causaram a morte instantânea de mais de 200 mil pessoas e arrasaram as duas cidades. Em setembro de 1945, o Japão assinou sua rendição incondicional. Com a rendição alemã, os líderes dos Estados Unidos e União Soviética e da Inglaterra, os chamados Três Grandes, reuniram-se entre julho e agosto de 1945 em Potsdam, nos arredores de Berlim, para discutir o termo da paz. E da Conferência de Potsdam ficou acertada a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência sob controle dos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Berlim, que ficava situada na zona soviética, preferia o mesmo tipo de divisão em 4 partes. A Segunda Guerra Mundial chegou ao seu fim, em números aterrorizadores, cerca de 50 milhões de mortos, dentre eles 15 milhões de militares e 35 milhões de civis. Somente a União Soviética perdeu 20 milhões de habitantes e cerca de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração.